Mas a idolatria do século 21 é o próprio ego, onde nós nos tornamos os nossos próprios deuses. Louvado seja eu, exaltado seja o meu nome, seja feita a minha vontade aqui na terra, assim como é no céu. Aonde está Jesus nas nossas igrejas? Quais são as suas expectativas de quem Jesus é? Será que muitas pessoas aqui essa noite podem estar com as suas expectativas frustradas? O que é que nos impede de reconhecer Jesus? O que nos leva a nos esquecermos de Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Deus para você? Quem é esse tal de Jesus que tanto falam nas igrejas evangélicas aqui no Brasil? Já relatei que o que nós estamos vivendo no Brasil, especialmente nas últimas 2 décadas, é um fenômeno social. Quando o meu avô iniciou a Igreja Deus e Amor, na verdade antes de ele iniciar a igreja, quando ele pregava o evangelho aqui na Praça da Sé, a meio quarteirão daqui, na Garganta, sem uma igreja, sem uma placa, a população brasileira tinha 3% de evangélicos e hoje tem mais de 33%, ou seja, 1 em cada 3 pessoas no Brasil, desses 200 e poucos 10 milhões mais ou menos, 210 milhões de habitantes no Brasil, se denominam evangélicos. Então, isso gerou essa fama. Hoje é hype ser cristão. Na época que eu ia para a escola, você tinha vergonha, porque você ia ser caçoado, iam te zombar porque você era cristão. Você é crente? Não, eu não sou crente não. Hoje não, hoje você tem artistas que faz tudo, vive a vida aí, a Deus dará e ganha o campeonato, coloca lá 100% de Jesus na testa. Quem é esse Jesus para você? Quais são as suas expectativas de quem Jesus é? Porque assim como o povo judeu que esperava um rei triunfante de um trono político e de poder e de autoridade, de um trono militar, de conquista e de libertação do povo de Israel do domínio romano, essas expectativas acabam nos trazendo uma cegueira onde Jesus pode estar aqui essa noite, eu garanto para você que Ele está, de nós olharmos Jesus no seu rosto e não o reconhecer, de nos levar aqui essa noite, de estarmos num ambiente bonito, bem estruturado, com painel de LED, com luz, com fumaça, e glória a Deus por tudo isso, porque isso nos traz um conforto, mas posso te falar, isso pode muitas vezes ser uma certa distração sobre quem é Deus para nós. Quem é Jesus? Quem é esse tal de verbo encarnado? Quem é esse que era o verbo que estava com Deus, e o verbo era Deus desde o início, e nele estava a luz dos homens, e a luz trouxe essa vida em abundância. Ele é o verbo, Ele é a palavra. Jesus não é as suas expectativas. Jesus não é necessariamente o que se fala nas igrejas evangélicas. Jesus não é necessariamente aquilo que você ouviu falar, ou conforme você está esperando Ele se manifestar na sua vida. Não, Jesus é o verbo, Ele é a palavra, Ele é a Bíblia, Ele é a palavra de Deus que se fez carne e veio e habitou no meio dos homens para nos trazer vida e vida em abundância. Então Jesus é nada mais, nada menos do que a própria palavra de Deus. Se tem algo que para mim, aqui no Regenere, pelo menos enquanto eu estiver aqui como líder desse ministério de jovens, é inegociável, estamos de fato, biblicamente vivendo o evangelho aqui. Estamos de fato pregando a palavra de Deus naquilo que ela diz e não aquilo que o ser humano faz ou fala. Estamos entoando canções cristocêntricas onde o nome do Senhor Jesus é exaltado. Para mim é inegociável que Jesus esteja no centro, e é isso que eu sinto o Espírito Santo nos trazendo aqui essa noite. Meu irmão, minha irmã, Jesus é o verbo encarnado, e que a palavra de Deus esteja plantada no seu coração, e que Jesus seja o centro da sua vida, porque isso é o único evangelho que é lícito de ser vivido. Aleluia. Momento de desabafo. Eu estou cansado de ver igreja falando coisa que Jesus não é. Eu estou cansado de ver focos e ênfases naquilo que Jesus não é.
Eu estou cansado de ver essas pataquadas que são hoje colocadas na internet, onde usa copa, onde usa celular e fala isso, e essa luz vai brilhar. Gente, pelo amor de Deus, vamos abrir a nossa Bíblia e olhar para quem Jesus de fato é. Porque o poder não está nos milhões de seguidores na internet. O poder não está se você é famoso ou se você é rico. O poder está na palavra de Deus, que é o próprio verbo que se fez carne e habitou entre nós para nos trazer vida e vida em abundância. Exalta o nome de Jesus, porque Ele está presente aqui essa noite. Aleluia. Romanos 12:2, um dos versículos mais emblemáticos da Bíblia Sagrada, diz o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente renova a nossa mente com o quê? Com a palavra. A gente renova a nossa mente com o quê? Com o próprio Jesus. A gente vem aqui não para ver o Davizinho pregar, não para ver o Figueira pregar ou para Catê cantar. A gente vem aqui para ouvir sobre Jesus. O poder é dele, o poder está na palavra, o poder é em Jesus Cristo. E Ele é o único que tem a capacidade de nos transformar. Mas nós precisamos não nos conformar com este mundo e nos submeter a essa transformação do nosso entendimento de quem é Jesus na nossa vida. Quem é Deus para você? Quem é Jesus? Quem é esse tal de Jesus que você diz que segue? Porque hoje em dia a gente ouve todo tipo de pataquada nas igrejas, a gente vê corte na internet e fala, cara, isso aí não é Jesus não. Não é esse Jesus que eu estou seguindo. O Jesus que eu estou seguindo, Ele pode ser reconhecido, e se Ele não está sendo reconhecido, as suas expectativas de quem Jesus está errada, e você vai ser frustrado. Quais são as suas expectativas sobre quem Deus é? Quais são as suas expectativas sobre quem Jesus é? A sua expectativa, ela é bíblica? Deus foi infiel com você? Ele te prometeu algo que Ele não cumpriu? Eu garanto para você que não, porque Deus é fiel. E Ele zela pela sua palavra para que ela se cumpra. Se as suas expectativas de quem Jesus está na palavra de Deus, não vai haver frustração na sua vida, porque a palavra dele é fiel, é firme, é poderosa. Uma vez que ela é professada da boca de Deus, ela não volta a Ele vazia, e essa mesma palavra está sendo pregada aos nossos corações aqui essa noite. Então exalta o nome de Jesus, porque Ele é fiel em tudo aquilo que Ele fala. Qual que é o foco da igreja nos dias de hoje? Bom, primeiramente a gente tem o mito do Deus mercenário. O Deus mercenário, que não é Deus, é Deus com D maiúsculo, com um D minúsculo, é o Deus que te promete grandes riquezas. Deus pode te prosperar? Com certeza. Ele é dono de todo ouro e toda prata. Mas você não vem à igreja para ficar rico. Mas a gente ouve desse tal de Jesus com J minúsculo nas igrejas evangélicas nos dias de hoje. Meu irmão, minha irmã, coloca aqui tudo que Deus vai te... Cara, não é esse Jesus que eu estou seguindo. Essa teologia da prosperidade é um câncer. Porque ela está tirando foco do poder genuíno do Evangelho, que pode transformar a sua vida e te conquistar o maior tesouro que Jesus nos concedeu, que é salvação e vida eterna, que é o nosso nome escrito no livro da vida, para que a gente habite na eternidade com o nosso Pai. Mas o que dá like hoje em dia, o que dá visualização é essa teologia da prosperidade. Então, num âmbito, num desejo de ter volume na nossa voz, muitas pessoas estão deturpando esse tal de Jesus. Aí a gente se encontra, assim como esses dois discípulos que estavam no caminho de Emaús, e Jesus está caminhando do nosso lado, e a gente não consegue reconhecer Ele. A gente se esquece de Jesus. Quais são os focos, a ênfase que muitas igrejas hoje estão pregando? É visibilidade,
é outra coisa, é dinheiro, é prosperidade, Deus vai te abençoar, é o evangelho antropocêntrico, onde o ser humano está no meio. São palavras motivacionais para massagear o ego. E pelo amor de Deus, gente, não me leve a mal, existem tantos benefícios de seguir a Jesus Cristo. E Deus é um Deus tão bom que concordo, sim. Mas quantos sofismas e meias verdades vão ser enfiadas goela abaixo da sociedade, pregando de um Jesus que não existe, falando sobre um Jesus que não foi falado nas Escrituras, que não foi inspirado pelo Espírito Santo, deturpações da imagem perfeita do Filho do Homem, do Filho de Deus, do Jesus Cristo, o Salvador, o Messias, que veio para entregar a sua vida para nós, e nós estamos falando de prosperidade financeira e terrena. Nós estamos falando de Deus ser esse gênio na lâmpada, onde você passa a mão ali e Ele vai te dar 3 desejos para responder e resolver seus problemas na vida. Não, Deus é um Deus que se importa. Ele te ajuda, Ele te abençoa, Ele te prospera. Mas quem sabe nós estejamos falando de um Jesus esquecido no meio das igrejas. Quem sabe nesse exato momento Jesus está sentado em uma dessas cadeiras e a gente não consegue reconhecê-lo. Porque o foco se deturpou, porque a ênfase dos pregadores, quem sabe não esteja em exaltar o nome de Jesus. E quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa de sinceridade. Por isso que tem gente que me ama, tem gente que me odeia. Mas eu falo aquilo que precisa ser falado, e se depender de mim, eu nunca vou subir aqui para que o meu nome seja exaltado, não, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado através da minha vida, para que a palavra legítima e fiel seja pregada, e o evangelho poderoso de Jesus seja glorificado ao redor da terra, para que vidas sejam transformadas pelo poder de Deus. Poder, visibilidade. Eu elaborei um termo que eu gostei hoje à tarde, chama influência vazia. A gente vive na era da influência, os influenciadores com milhões de seguidores. Quantos desses conseguem de fato usar a sua influência para glorificar o nome de Jesus? Quantos desses de fato não se esqueceram de Jesus no meio das igrejas evangélicas? Eu fui em alguns ambientes nos últimos meses da minha vida, eu não vou ficar aqui expondo ninguém, eu não estou aqui para ficar criticando ninguém. Estou aqui para pregar a palavra de Deus. E nós continuamos hoje, no século presente, vendo grandes instituições, com grandes homens e mulheres de Deus se perdendo no foco de quem Jesus é. Na perfeição e divindade de Jesus, sabe o que Ele nos fala? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se Jesus aparece na sua casa hoje, Ele tem um lugar de honra para sentar à sua mesa, ou Ele vai ser deixado do lado de fora no quintal? Será que nós temos servido a um Deus esquecido? Será que nós temos servido a um Jesus esquecido? Será que Jesus está andando e caminhando ao nosso lado hoje, aqui no meio desse templo, nesse exato momento, e nós não conseguimos o reconhecer, porque foi isso que os discípulos viveram? A palavra diz que os seus olhos estavam como que não conseguiam reconhecê-lo, porque as suas expectativas eram de um rei terreno. Era de um Jesus que não existe. Qual que é o foco das igrejas hoje? Infelizmente eu enxergo o mal da egolatria, a idolatria do próprio ego. Ao longo do Antigo Testamento como um todo, Deus se irava contra o povo porque rotineiramente, continuamente, frequentemente eles se voltavam à adoração de falsos deuses. Temos passagens fortíssimas da Bíblia Sagrada quando ela diz o seguinte: olha, vocês fazem deuses que têm olhos mas não veem, ouvidos mas não ouvem, e vocês podem clamar e orar e não vai acontecer nada. Não foi esse o desafio que Elias fez aos 450 profetas de Baal? E ele caçoava deles: olha, eu vou fazer um altar aqui, vocês fazem um altar para vocês, para o ídolo de vocês, para Baal. Pode começar, vai lá.
Aí eles estão lá fazendo rituais e adorando a um Deus que tem olhos mas não vê, que tem ouvidos mas não ouve, que tem boca mas não fala. Um Deus criado pela imaginação humana. Aí Elias, com toda a sua convicção e fé no seu Deus, ele falava, quem sabe ele esteja dormindo, fala mais alto que quem sabe ele acorda. Mas a idolatria do século 21 é o próprio ego, onde nós nos tornamos os nossos próprios deuses. Louvado seja eu, exaltado seja o meu nome, seja feita a minha vontade aqui na terra, assim como é no céu. É isso que nós vemos hoje nas igrejas. Quem é o pastor que arrecada mais oferta? Quem é o pastor que arrasta mais gente? Você viu o terno de fulano de tal? Aonde está Jesus nas nossas igrejas? Será que nós nos esquecemos do Cristo, Senhor dos senhores e Rei dos reis? O Jesus que nasceu de uma manjedoura de origem simples, que se humilhou e se entregou morte de cruz, mas foi ressuscitado no terceiro dia como Rei dos reis, Senhor dos senhores, o nome que está acima de todos os nomes, que não pode ser esquecido no meio das nossas igrejas. Toda honra, toda glória ao Senhor Jesus Cristo, aquele que é digno de todo louvor e de tudo que nós podemos entregar a Ele.